Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 212, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema agora, os ovoides. Então, como estávamos dizendo, né, é uma sequência, como estávamos dizendo no vídeo anterior, selvagem, né? O selvagem primitivo não tem nada a ver com o termo usado, ou vou usar esse termo assim, selvagem primitivo ou primitivo selvagem não tem nada a ver com o termo usado no século 21, no ano de 2024. Esse termo, nossa, mas aquele serial killer é um primitivo, é um selvagem. Você entendeu? Aquela pessoa que cometeu aquele crime, que fez isso, é um selvagem, é um primitivo. É lógico que até por uma questão assim de expressão se usa realmente esse termo, mas na íntegra não tem nada a ver com selvagem, primitivo, com primitivo, selvagem. Todos esses, vamos dizer, todos esses casos que deparamos em 2024, século 21, não passa-se de transtornos obsessivos. Então, a falta de informação e a informação correta é que levam as pessoas a muitos equívocos, né? Porque uns diz uma coisa, outros diz outra coisa e fica naquele impasse. Então, olha só para você ver o que Sueli aqui está dizendo. O homem selvagem, quando retorna após a morte do corpo denso ao plano espiritual, esse homem selvagem, que é aquele lá das tribos indígenas, das tribos dos aborígenas, não os aborígenas hoje aqui na Terra, porque os aborígenas hoje aqui na Terra são tribos civilizadas, né? Não existe mais aborígenas primitivos, assim no sentido que nunca tiveram contato com a civilização. Mas, por incrível que pareça, existe tribos indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco, vamos dizer assim, né? Com a civilização. Então, esses seres, quando eles desencarnam, eles são seres selvagens, estão ali nas primeiras, vamos dizer assim. Eu vou usar esse termo só para você entender. Eles estão ali nas primeiras reencarnações, né? Como seres selvagens, primitivos, selvagens, primitivos, primeiros, nas primeiras, né? Naquele processo primário, primeiro, né? Então, selvagens, porque estão distantes da civilização, não conhecem nada ainda e tal e tudo mais. Então, eles estão nas primeiras reencarnações, praticamente, como hominídeo não, Homo sapiens, entendeu? Então, esses seres, olha o que isso ele está dizendo aqui. Isso aqui é verdade mesmo. Isso aqui faz parte da literatura espírita. Esses seres, quando
após a morte do corpo denso, então, ao plano espiritual, eles no plano espiritual, eles sentem-se atemorizados diante do desconhecido. Então eles sentem atemorizados diante do desconhecido. Tudo para eles é desconhecido. Se para nós já é desconhecido, imagine para eles, está nas primeiras reencarnações. Então eles ficam abismados. Eles não sabem o que faz. Então, desconhecido, sendo primitivo, não dispõe de conhecimentos espirituais, tá vendo só? Sendo primitivos, não dispõem de conhecimentos espirituais. Então, tá aqui também, ó. O primitivo é aquele que não dispõe também de conhecimentos espirituais. Então, quando citei serial killer, é preciso entender que um serial killer, ele é um ser assim, muito velho, muito antigo em outras existências, só que ali em meio a um transtorno obsessivo. Existem milhões de formas de obsidiados e também de obsessor. Existem milhões de formas. O serial killer é um deles. O serial killer também é um obsidiado. E por que não um obsessor? Porque nós sabemos que existem os obsessores reencarnados. Não existe só os obsessores desencarnados. Existem obsessores reencarnados, né? Então, esses seres, sendo primitivos, não dispõem de conhecimentos espirituais e só têm condições de pensar em termos de vida tribal a que se acostumou. Eles não têm conhecimento. Eles não têm conhecimentos espirituais. Eles só têm condições de pensar em termos de vida tribal. Então eles procuram aquela vida tribal para lá, vida. Eles só vivem disso. A que se acostumou. Então, diz-nos André Luiz que a própria vastidão cósmica. Ó, André Luiz dizendo, olha só. Diz-nos André Luiz que a própria vastidão cósmica o assusta, bem como a visão de espíritos. Se ali, né, lhe aparece algum espírito, os assusta. Mesmo os bons e sábios, infunde-lhe grande temor. Então, se ali aparece um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo, a um espírito desse selvagem, primitivo, que encontra-se nas primeiras reencarnações como Homo sapiens, eles se assustam. Então, muitos passam até a confundir aqueles seres ali, Bezerra de Menezes e Barçanufo, como sendo a aparição de Deus. E já aconteceu muito aqui na Terra, né? Alguns 1000 anos atrás já aconteceu muito aqui na Terra, né? Essa confusão toda por falta de conhecimento das leis divinas, né? Então, olha, André Luiz continua. Dentro do estágio evolutivo que lhe é próprio, cresce à frente de deuses. E por isso refugia-se na choça. Viverá ao convívio dos seus e alimenta-se das vibrações dos que lhe são afins. Então, olha só para você ver.
isso já nos aconteceu aqui na Terra já, ou em alguns outros orbes onde nós tivemos a oportunidade de estar, né? Quantas vezes aqui na Terra, na atualidade, 2024 mesmo, 2023, 2024, às vezes nos aparece um espírito de luz, né? Assim, iluminado. E nós os confundimos, nós que temos um pouquinho de conhecimento, os confundimos. Mas daí a pouco a gente, né, vai se familiarizando, até nos acostumar com eles. Chico Xavier mesmo descreve, você sabe da história, que parece que no meados de 1931, se não me falha a memória, Emmanuel lhe aparece pela primeira vez num açude em Pedro Leopoldo. E Emmanuel lhe aparece dentro de um foco de luz imenso, tendo no fundo uma cruz de luz. Ora, um tonto igual eu, ao deparar com aquela visão ali, com aquela imagem, na hora eu ia pensar que era Jesus Cristo que estava aparecendo para mim. Agora, quantos aqui na Terra, né, que já disseram ver Santo Fulano de Tal, Santo Bernadette, Santa Godofredo, você entendeu? Será que essas pessoas estavam vendo de fato esses santos? Não é? Então, mas a doutrina dos espíritos nos esclarece isso, e agora não é o momento, que nós já tratamos a respeito dessas questões em vídeos anteriores, inclusive na Gênesis, no livro dos Médiuns, né? E por aí em diante. Então nós vemos aqui que esses seres, eles possuem costumes tribal. Eles não têm outro conhecimento espiritual nenhum, a não ser aquele conhecimento das tribos. E que por esse motivo, com medo, receio daquela vasta imensidão cósmica, eles se refugiam nas choças, né? Onde os selvagens, os índios selvagens primitivos, nas cavernas, eles ficam ali refugiados. Então, olha só você ver. E alimentam-se das vibrações dos que eles são afins. Nestas condições, estabelece nele o monoideísmo, né? Que é aquela ideia, como se fosse aquelas ideias fixas, né? Como se fosse aquela uma simbiose, monoideísmo. Isto é, ideias fixas, é o que eu acabei de dizer, abstraindo-se de tudo o mais. O pensamento que lhe flui da mente permanece em circuito viciado. É aquele pensamento rotativo. Ele só fica pensando naquilo. Você entendeu? Para ele, é só aquele pensamento de tribo, né? É ferramenta, é carne assada, é carne crua, é caça, é isso, é aquilo. Ele não tem outra ideia a não ser só aquilo ali. Ele vive em torno daquele monoideísmo, né? Que aquelas ideias fixas, né? Que vai abstraindo-se de tudo o mais. O pensamento que lhe flui da mente permanece em circuito viciado continuamente. É o monoideísmo auto-hipnotizante. Agora,
O que é monodeísmo auto-hipnotizante? Olha só para você ver como que a gente tem que estudar. O que é monodeísmo auto-hipnotizante, dito aqui por Sueli Caldas Schubert. O monodeísmo auto-hipnotizante, ele vibra de forma contínua e constante, de maneira desequilibrada, gerando uma energia que gira sempre da mente igual e repetida pelo mesmo pensamento desequilibrado. Olha só para você ver como que o processo ele é engendroso. Então, não havendo outros estímulos, então os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam. Olha só. Porque ali, aquela alma, aquele espírito selvagem, primitivo, ele possui um perispírito. Senão ele não reencarnaria. Senão ele não estaria ali. Porque nós só nos reencarnamos, nós só caminhamos, nós só vivemos, nós só agimos e atuamos aqui na Terra e também na erraticidade, graças ao nosso perispírito. Então, não havendo outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual, que é ali do perispírito, se retraem ou se atrofiam, tal como ocorre aos órgãos do corpo físico, que paralisados se atrofiam. É a mesma coisa. Aqui no corpo físico, se a pessoa não se movimenta, se ela permanece ali só no sedentarismo e só na gula excessiva, atrofia-se as articulações do corpo físico. Então, o perispírito e o espírito também numa inatividade, na erraticidade, também aqueles órgãos do corpo físico, eles vão se atrofiando da mesma forma. Só que esse é um processo natural da alma selvagem, da alma primitiva, nos princípios reencarnatórios. Por enquanto aqui nós não estamos falando de hipnose, metamorfose, de indução de espíritos das trevas que causa no perispírito e no espírito daquele ser que aqui na Terra viveu e se comportou pior que um primitivo. Esses, por exemplo, que vendem drogas, esses que vivem na sexolatria, na prostituição, esses que vivem usando droga, bebendo, fumando, matando, roubando. A maioria desses seres, quando deixam o corpo físico, são pegos pelos espíritos das trevas, levados para departamentos e ali, através de uma auto-hipnotização, eles passam por vários processos de licantropia. E nessa indução, eles são induzidos, como numa hipnose, a tomar forma de acordo com o desejo daquele hipnotizador. Transforme num lobo. Você é um lobo. Você é um lobo. Você é um lobo.
e vai diminuindo. Mas como que ele chega a esse êxito? Nós já explicamos nos vídeos anteriores. Os espíritos das trevas, eles conhecem o ponto fraco daqueles espíritos. Você não presta. Você fez isso. Você fez isso. É aquele sentimento de culpa. Eles fazem com que o indivíduo se sinta culpado. Culpado, culpado, culpado. E ali você matou, você fez aquilo, pois você é pior que um lobo. Você matou, você roubou, pois você é pior que um lobo. Olha a indução. Até porque a hipnose aqui na Terra, você sabe que ela se dá através de uma indução, né? A pessoa deita você ali naquela maca, naquela cadeira, naquele divã e tudo mais. E ali ele começa, são técnicas, ele começa a induzir você a lugares, né? Então, conforme ele vai dizendo ali, você vai acompanhando, você vai repetindo e por aí, né? Então, os órgãos do corpo físico que paralisados se atrofiam. Aos poucos, esses órgãos do perispírito se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos, mais implementos potenciais do germen vivo entre as paredes do ovo. Naquele momento ali, ele já está se vendo praticamente na forma de um ovo. Por isso, ovoide. Ovoide vem de ovo, né? Diz-se então que o desencarnar, diz-se então que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, substanciando-se num corpo ovoide. Então, abre-se aspas e fecha-se aspas. Por quê? Porque na verdade não perde. Na verdade não perde. Disse então que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide. É uma transubstância, né? É uma transfusão, é como se fosse uma transfusão, muda, né? A forma ovoide guarda consigo todos os órgãos de exteriorização. A forma ovoide guarda consigo todos os órgãos de exteriorização da alma. Aquele ovoide, ele guarda consigo todas as formas, né? Consigo todos os órgãos de exteriorização da alma, tanto nos planos espirituais quanto nos terrestres, tal qual o ovo ou a semente que traz em si a ave ou a árvore do futuro. É praticamente uma semente. Então, se você pega um ovo, é preciso entender que ali, naquele ovo, existe, uma vez ele fecundado, existe todos os elementos, existe todos os órgãos, existe tudo que um dia que chocado, que eclode, que aparece uma ave. Então, às vezes a pessoa não para analisar.
a pessoa pega um ovo, frita ele. Tudo bem, é um alimento. Mas a pessoa não para analisar que ao fritar um ovo, ele ali automaticamente, isso não é falando mal não, é só questão de raciocínio. Ao fritar um ovo, ele não para analisar que ali ele está com aquele ato, ou com aquele ato, ele destrói todo um organismo ali pronto, perfeito, dentro daquele ovo. Quando a pessoa come um ovo cozido, ele não para analisar. Por exemplo, a pessoa quando come uma castanha, né? Ele não para analisar que naquela castanha ali há todos os elementos condizentes a uma castanheira ou um pé de coqueiro, né? E tudo mais. Então nós estamos querendo mostrar que nas sementes existe uma árvore. Pegue uma semente de eucalipto. Há ali os princípios todos de uma árvore de um eucalipto. Vamos para o próximo vídeo.